Olá, aluno. Eu sou o professor Gessé de Língua Portuguesa e hoje nós vamos ter uma aula que causa muita dúvida, né? Aí em você que está estudando, né? Até nos professores também. Eu acho que a sociedade como um todo, nós que escrevemos, que lemos o tempo inteiro, sempre temos dúvidas na escrita de algumas palavras, de algumas expressões. E hoje eu trouxe uma dica para vocês exatamente sobre o uso dos porquês, né? E aí tem umas situações específicas que nós precisamos ficar atentos, tem a regra gramatical também, mais particular para cada uso dessa palavra, e você precisa observar na hora de escrever, tá? E isso vai te ajudar também na tua redação, certo? Então vamos entender, né? Às vezes a gente fica se perguntando por que tantos porquês, né? Porque tudo, gente, tem um uso, tem um significado, tem uma situação específica, e nós, enquanto falantes da língua portuguesa, precisamos ter esse conhecimento, precisamos compreender que essas palavras não são colocadas aleatoriamente. Cada uma tem o seu significado, tem a sua ocorrência, e cabe a nós, enquanto leitores, escritores de textos, observarmos quando usar, de que forma usar, para que a gente não cometa alguns erros, né, na nossa escrita formal da língua portuguesa, tá bom? Vamos acompanhar a nossa primeira regra, tá? Do nosso uso do porquê. O porquê separado. Então acompanha comigo a nossa primeira regra desse porquê, gente, separado. Aí você já deve se lembrar, né? Ah, mas eu já vi dicas na internet, também já acompanhei no livro, que esse porquê separado sempre aparece no início das nossas frases. Sim, só que hoje você vai entender gramaticalmente como é que ocorre esse processo, quais são as palavras que estão relacionadas ali para formar essa expressão, tá? Então esse porquê separado sem acento, ele tem dois empregos, nós vamos estudar hoje os dois casos, certo? O primeiro, quando for a junção da preposição por mais o pronome interrogativo que, possuirá o significado de por qual razão ou por qual motivo. E aí se aplica a regra dele vir no início da nossa frase, certo? Já que é uma frase interrogativa direta. Veja comigo o exemplo. Por que você não vai ao cinema? Ou por qual razão você não vai ao cinema, né? E no nosso segundo exemplo, não sei por que, não quero ir. Mas aí você observa que no primeiro momento a regra se aplica, que você já conhece, do porquê vir antes, no início da frase, com uma pergunta direta. E no segundo caso nós temos uma diferença, né? O porquê ele está no meio da frase separado. Por que isso acontece? Exatamente, gente, por causa da regra. Que no primeiro momento eu tenho um por que é uma preposição, tá? E eu tenho o que é um pronome interrogativo, certo? Por isso que está acontecendo esse uso nessa frase, certo? Então, memoriza essa regra aí, daqui a pouco nós temos os exercícios e você vai acertar as nossas questões. Quando for a junção da preposição por mais o pronome relativo que, possuirá o significado de pelo qual e deverá ter as flexões, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então veja que nós já temos um outro modo de usar esse porquê, já com uma outra regra gramatical que eu vou te mostrar agora. Acompanha comigo. Os lugares por que passamos eram encantadores, ou os lugares por que passamos, pelos quais passamos, né, eram encantadores. Aquele porquê está no meio da frase sem acento. Por quê? Vejam que aquele que depois do por, que é uma preposição, ele é um pronome relativo, porque ele retoma um substantivo que são os lugares, certo? Por isso que a regra se aplica dessa maneira. Olha lá no segundo exemplo. A estrada por que passamos está em péssimo estado de conservação. Ou a estrada pela qual passamos está em péssimo estado de conservação. Veja que o que retoma o substantivo estrada, que também se aplica à nossa regra que nós acabamos de estudar, certo? São esses detalhes que você precisa ficar atento. Em que momento esse porquê vai fazer sentido no início da frase, é uma interrogativa direta? Sim. Mas ele também pode aparecer no meio de uma frase, de um período, separado, mas também atento a essa relação. De que, na verdade, esse porquê ele é uma preposição mais um pronome relativo. Ele tem que saber identificar qual é o elemento que está se relacionando a ele. Certo? Esse foi o nosso primeiro ponto, a nossa primeira regra. Eu espero que você tenha aprendido. Revise essa aula para que a gente possa internalizar de fato esses conceitos. Vamos para a segunda ocorrência? Acompanha lá comigo. O porquê separado com acento. Gente, como é que eu uso essa expressão, né? Quando vier antes de um ponto, ou ponto final, interrogativo, exclamação. Então veja que nós já estamos retomando aquele conteúdo de sinais de pontuação. Então os conteúdos gramaticais, eles não são aleatórios, eles sempre fazem referência, retomada a outros conceitos que nós precisamos também ter aprendido. Então, quando você observar
que aquele porquê apareceu no final de uma frase, apareceu acompanhado ali de um desses sinais de pontuação, você já deve identificar que ele é um porquê separado com acento, certo? E sempre deverá acentuado, né? E também pode ser modificado, gente, pela expressão por qual motivo ou por qual razão. Aí eu trouxe um exemplo bem simples para você memorizar e a gente aplicar a nossa regra de hoje. Você foi embora e não disse o porquê. Olha aí o porquê no final da frase, ponto final, separado com acento. Veja que ele encerra um período, ele encerra uma oração, então a regra se aplica aqui corretamente. No segundo exemplo, nós temos lá, você parece triste por quê? Então vejam que esse porquê ele está no final de frase, também acompanhado de um ponto de exclamação, de interrogação, né? Então você precisa observar, gente, esses detalhes. São os detalhes, às vezes, que fazem com que a gente erre algumas questões. Pontuação, né? Final de frase, se está no meio da frase, se está no início. Então tudo isso você precisa observar para responder as suas questões, certo? Vamos acompanhar o próximo slide. Aqui nós temos um porquê, gente, um porquê junto e sem acento. Mas existe essa possibilidade? Existe também. Você já tem que relembrar aqueles conteúdos gramaticais lá das conjunções. Lembra das conjunções explicativas, das conjunções causais? Pois é, então nesse caso, esse porquê junto, gente, já é uma conjunção, tá? E pode indicar uma causa ou uma explicação, que você já relembra lá das nossas conjunções. E também pode ser substituído por outras conjunções, já que ele estabelece essas relações aí. Pode ser substituído pelo pois e uma vez que e outros elementos também. Aí vamos identificar na nossa frase para a gente aplicar a nossa regra, tá? Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. E aí, se você substituir aquele porquê pelo pois, vai fazer sentido? Sim, não vai alterar o significado da frase. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. Você percebe que esse porquê está dando uma ideia de causa? A causa de não ter ido ao cinema é exatamente a questão de estar ali se estudando, se preparando para a prova, como você também tem feito aí na sua casa, certo? Na segunda ocorrência diz o seguinte, não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Você percebe que isso é como se fosse uma explicação, como se eu estivesse falando com alguém? Se você fizer intriga, isso irá prejudicar você mesmo. Então, não vá fazer intrigas porque a causa, a explicação, isso trará prejuízos para você mesmo. Então, sempre, gente, vejam que esse porquê conjunção, ele sempre traz essa ideia ou de causa ou de explicação e pode ser substituídas por conjunções equivalentes, certo? Tudo bem? Deu para memorizar? Você pode voltar, você pode copiar esses conceitos também na sua casa, para esse conceito ficar internalizado aí para você, certo? Vamos acompanhar a próxima ocorrência? O nosso porquê junto acentuado. E agora, professor? Como é que eu faço para identificar? Gente, esse porquê junto acentuado, ele já é um substantivo, tá? Então, ele é classificado como substantivo. Aí você precisa identificar na frase o determinante ao qual ele faz referência. Lembra que o substantivo, ele não aparece isolado na frase, gente. Ele sempre vem acompanhado de um determinante. Qual é a palavra que determina o substantivo? Pode ser um artigo, pode ser um pronome, um adjetivo ou um numeral. Então, sempre observa qual é a palavra que está antes desse porquê acentuado com acento, que, consequentemente, você vai ver que é um substantivo. Olha ali no nosso exemplo bem simples para você compreender. Não sabia o porquê de tanta ansiedade, ou não sabia o motivo, que também pode ser substituído por motivo ou razão. Lembra da nossa regra, né? Se você observar, gente, antes do porquê tem um o. Aquele o é um artigo e ele está substantivando o nosso porquê. Ele está transformando a nossa expressão num substantivo, certo? Essa regra é bem simples também. No segundo caso lá, existem dois porquês que justificam o seu comportamento, ou duas razões se você substituir também. Veja que antes daquele porquê eu tenho um numeral, o numeral 2. Mas, professor, o porquê também vai para o plural? Sim, gente, lembra da concordância. Ele tem que acompanhar e seguir as regras de concordância também. Então, se o nosso numeral está no plural, o nosso porquê também deve obedecer a essa regra, certo? Então, sempre observa o elemento que está anterior ao nosso porquê, que no caso aqui é um numeral, tá bom? Certo? Tudo bem? Deu para compreender? Acompanha comigo no próximo slide o resumo da nossa aula de hoje, gente, com mais alguns exemplos, mais algumas explicações para isso ficar bem fixado aí, para você não errar mais as suas questões. O porquê separado, utilizado em perguntas. Essa é a primeira ideia, mas você sabe que tem as suas particularidades, né? Por que não voltamos para casa? Então, porquê separado, no início da frase, interrogativa direta, certo? O nosso porquê junto, utilizado em
resposta, né? Sempre quando a gente responde uma atividade, um exercício, você justifica com aquele porquê junto, né? Utilizado para justificar alguma coisa, né? Porque agora não temos tempo. Então sempre observe essa regra também. E o porquê separado com acento, utilizado nos finais das frases e sempre acompanhado de algum ponto, ou ponto final, ponto de exclamação, de interrogação, tá? Você não gosta dessa matéria, por quê? Por que você não gosta de língua portuguesa? Língua portuguesa é simples, é só você ficar atento a alguns detalhes que você não vai errar nas suas provas, né? E o porquê junto com acento possui um valor de substantivo, e você também pode fazer ali a troca pela palavra razão ou motivo. Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Veja que antes do porquê eu tenho ali um artigo. Então esse aqui é o nosso resumão da aula de hoje, mas existem as outras particularidades que você também deve revisar para você responder os seus exercícios, as suas atividades, tá certo? Falando em atividade, vamos exercitar agora, gente. Vamos colocar em prática os conceitos desses porquês que nós estudamos na aula de hoje. Acompanha comigo. Explique o motivo da utilização dos porquês nesse trecho. Observa lá. Estou cansada porque trabalho o dia inteiro. Além disso, não gosto de shows ao vivo e todos sabem o porquê. Então, diante dessa frase, desse período, nós vamos explicar por que essa expressão foi usada e de que forma e quais sentidos ela significa nessa frase. Vamos observar a letra A. Os dois porquês são utilizados aqui para trazer a explicação para o cansaço do sujeito e para o fato de não gostar de ir ao show ao vivo, um estando sem acento porque está no início da frase e o outro levando acento porque está no final da frase. Será que isso tem relação com o nosso período? Então, vai avaliando aí, tá? Vamos para a letra B. A primeira forma indica a explicação para o sujeito estar cansado, tendo o valor de pois. A segunda é um substantivo, o qual indica que o sujeito não gosta de shows ao vivo e que todos sabem disso, podendo ser substituído por motivo. Então, será que não seria a letra B? Mas vamos observar as outras opções, tá? A primeira forma indica motivo, tendo o valor de pois, não sendo acentuado porque não é um substantivo. A segunda também indica um motivo, não sendo acentuado e levando acento apenas porque está no final da frase. E aí você tem que lembrar das nossas regrinhas. Vamos para a letra D. A primeira forma indica causa, tendo o valor de pois, não estando acentuado porque é um substantivo e que está no início da frase. A segunda também indica causa, estando acentuado porque é um substantivo que está no final da frase. E a nossa letra E, a nossa última opção, a primeira forma indica causa, tendo o valor de porém, não estando acentuado porque é um substantivo que está no início de uma frase. A segunda indica explicação, estando acentuado porque é um substantivo que está no final da frase. Então você precisa rememorar todas as nossas dicas da aula de hoje para você responder essa questão. Eu vou dar aí um tempo para vocês responderem e eu já mostro a resposta, certo? Vamos ver se vocês acertaram? Então, nosso gabarito aqui, gente, é a letra B. Se você observar, na nossa questão, a primeira forma indica a explicação por que ela está cansada e no segundo caso vai dizer exatamente o motivo de não gostar de ir ao show. Então, se você observar lá nas nossas regras, você vai ver que a letra B é a nossa alternativa correta. Certo? Vamos para mais uma atividade? Marque a opção que preencha corretamente esses espaços, gente, essas lacunas. Essa aqui é bem simples. Olha só o contexto da história aí. Marcelo e Carolina namoraram durante 3 anos e estavam juntos porque se amavam. Ok. Por que agora, depois de tanto tempo, ela resolvera romper o relacionamento? Estaria ela infeliz? Por quê? Na verdade, ele nunca entenderá o porquê da atitude da namorada. Então, gente, vejam que eu tenho aqui um resumão da nossa aula, da nossa atividade. Eu tenho aqui todos os usos desse porquê e você precisa identificar. Vou dar um tempo para você aí. Vamos lá? Ver se você consegue acertar. O nosso gabarito na letra A, gente. Veja bem, Marcelo e Carolina namoraram juntos durante 3 anos e estavam juntos porque se amavam. Então, o motivo desse namoro ter durado tanto tempo foi exatamente esse amor, certo? Veja que na segunda frase eu tenho ali uma pergunta, né? Que por que agora, depois de tanto tempo, eles romperam? Então, veja que no início da frase eu tenho uma interrogativa, né? Estaria ela infeliz? Por quê? Né? A outra ocorrência também. Então, na verdade, gente, esse porquê vai depender muito desses contextos em que você vai utilizar.
certo? Fique atento, rememorize a aula, não esqueça de também se aprofundar nas nossas referências e acessar a nossa plataforma, gente. Tem outras atividades, outros conteúdos e com certeza você não vai mais errar essa questão. Muito obrigado.